Boa noite. A Matilda tem o prazer e a honra de receber o primeiro evento do ciclo de debates promovido pelo Movimento Brasil pelas Florestas, que vai tratar dos temas do Partido da Terra, que é um livro recém-lançado pelo jornalista Alceu Castilho, que está aqui com a gente, para falar um pouco mais sobre não só a bancada ruralista, mas o sistema ruralista que está em curso no Brasil. E também a gente conta com a presença essa noite do Basileu, do IDS, Instituto Democracia e Sustentabilidade, e da campanha Floresta Faz a Diferença, que foi contra as mudanças perversas no Código Florestal. Agradeço a presença de vocês, é uma honra recebê-los. Vou passar para o Taka, que é o microfone aqui. Bom, pessoal, boa noite. Metade do auditório já me conhece. Enfim, eu sou o André, vulgo Taka, Movimento Brasil pelas Florestas, que não é a campanha Floresta Faz a Diferença, mas atua junto com essa campanha, né? É uma das campanhas que a gente toca. A ideia de fazer esse ciclo de debates, tendo como eixo os temas do livro Partido da Terra, a gente criar um espaço, né, mensal de articulação e aprofundamento dos temas da bancada ruralista, e de todas as mudanças que estão sendo previstas nas nossas leis, além do Código Florestal, né? Então a gente passou aí um ano de muita campanha, muitas marchas, muitos debates em diversos locais, ou a gente organizava ou a gente era convidado, né? A gente se conectou com essa rede do Floresta Faz a Diferença, que é uma rede nacional também, o Brasil pelas Florestas, por enquanto, é um coletivo local. Então a gente fez muito barulho, né? Fomos até Rio Mais 20, junto com coletivos de Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília. Organizamos a Marcha Ré da Rio Mais 20 contra o retrocesso socioambiental da agenda do governo. E agora, né, a gente está vivendo esse momento estratégico do Código Florestal, que é a discussão voltou para o Senado, para o Congresso, depois do veto parcial da presidente Dilma. E aí lá no Congresso a gente tentou fazer uma estratégia junto com o Floresta Faz a Diferença de custo político dos parlamentares, né? Tipo, fazer uma pressão em cima dos parlamentares com vistas nas eleições municipais, que muitos deles iriam se candidatar. Pelo visto, foi uma estratégia assim que a gente está cobrando esse custo político, mas não é algo que eles levaram tão em consideração na hora de fazer quase 700 emendas, né? Na medida provisória do veto parcial. E aí estão vindo aí, né, com um tratorzão ruralista pra cima da gente. Então, isso daí é uma coisa que algumas pessoas até pediram para eu falar aqui hoje, mas eu não teria muita... Não sei se é o adequado, mas algumas pessoas falaram, poxa, o jogo acabou agora, né, porque vai voltar para Dilma pior do que como ela vetou, e uma perspectiva de que ela não vá fazer veto, né, nessa segunda possibilidade dela sancionar ou vetar. E aí algumas pessoas falaram, acho que é melhor já falar que o jogo acabou. Tipo, eu não falo que o jogo acabou porque ela ainda não deu sua resposta, né? Mas vendo toda a conjuntura política e econômica aqui, a força que o sistema ruralista tem, a gente sabe que é pouco provável que vai ser um veto que agrade, não, o movimento ambientalista e tudo mais. Até porque o veto, nessa altura do campeonato, vai criar um vácuo jurídico aí que o governo fica bem complicado do governo justificar e todas as pressões do Congresso. Então o objetivo deste início do ciclo de debate sobre o Partido da Terra é a gente ter um momento agora de enraizamento, né, junto aos simpatizantes do movimento, junto às outras organizações que pautam, né, a defesa das florestas e do desenvolvimento, né, sustentável. Desculpa, Jô, eu sei que você não gosta da palavra sustentável, mas eu não encontrei outra palavra. Então, que lutam pelo desenvolvimento sustentável e a partir daí a gente começar a criar um novo caminho, né? Acumular força, conhecer outras pessoas, outras organizações e discutir com um pouco mais de profundidade a conjuntura, né? Quem são os atores desse meio, quais são os próximos passos dos ruralistas, né? Agora que eles conseguiram, né, emplacar essa destruição do Código Florestal, tem muitas outras coisas que estão aí
engatilhadas para serem votadas, né? E a intenção desse ciclo é a gente fazer esse espaço mensal onde venham as pessoas, se conheçam, se articulem, né? E a gente comece de novo uma articulação um pouco mais permanente para não perder o que foi essa campanha do Floresta Faz a Diferença, do Movimento Brasil pelas Florestas. Então, todo mundo que está aqui está convidado para, além do espaço dos debates, né, começar a participar de outros espaços de articulação ou levar espaços de discussão para suas faculdades, para o seu espaço de trabalho, igreja, o que seja, né? Porque a gente avalia no Brasil pelas Florestas que é assim que a gente vai criar um caldo para reverter a situação que a gente vive aqui no Brasil de política socioambiental, né? A gente também tem claro que não é uma coisa que vai ser para o próximo ano ou para daqui a 2 anos, né? É um processo que vai demorar um tempo para a gente analisar e compreender e articular as forças necessárias para implantar uma política socioambiental do jeito que a sociedade civil quer, né? Do jeito que a gente acha mais sustentável mesmo. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Alceu, para ele apresentar o livro, depois o Basileu. Boa noite. Então, primeiro, naturalmente, quero agradecer ao convite. Eu fico extremamente honrado não só de poder falar, apresentar o livro, como pelo fato do livro motivar, ajudar a motivar um ciclo de debates que leva seu nome e que pode ser mais um motivo para que a gente reúna, que vocês reúnam especialistas de várias áreas para debater esses temas que o Taka estava falando. Bom, inicialmente, o jogo não acabou, não é? Como ele disse, o trator vai continuar, mesmo na pior das hipóteses, que é a Dilma não vetar nada e ser aprovado o Código Florestal, eles vão vir com outras coisas por aí, com ataque aos territórios indígenas, quilombolas, e essa contrapartida, esse contraponto precisa ser construído, desenvolvido. Eu participei do Hack Day, Código Florestal, há 2 semanas, né? E eu vejo algo muito interessante surgindo aí, esse movimento horizontalizado, com uma proposta de mão na massa mesmo, de reunir e consolidar informações sobre ruralistas, visando esse contraponto. Vou tentar não ser só proselitista aqui em relação ao livro, mas avançar até em algumas propostas que eu considero interessantes para o movimento, para as causas ambiental e agrária. Agradecer a presença do Basileu aqui também na mesa. Então, bom, primeiro é o seguinte, em relação sempre girando em torno do tema O Jogo Não Acabou, eu fico particularmente feliz de ver essa repercussão do livro, porque quando a gente faz uma obra dessas, a gente não sabe se vai ter retorno. Detalhe, eu fiquei mais de 3 anos apurando e escrevendo sem saber se eu ia publicar. Claro, eu ia publicar de alguma forma, um e-book, né, mas a editora, Contexto, bancou o livro, não é uma coisa banal. A grande imprensa, chamada grande imprensa, ainda não divulgou o livro. Essa divulgação está sendo por meio das redes sociais, por meio da imprensa alternativa e por meio da imprensa regional. Inclusive, imprensa será um dos temas transversais aqui da minha fala. Por que não está nos grandes jornais? Não é? Então, há mais de 3 anos de trabalho sem saber se ia surtir resultado. Então, algumas coisas, alguns movimentos, eles aparentemente não surtem resultado na hora, são derrotados, entre aspas, mas
os resultados vão aparecer mais à frente. Bom, primeiro um mega resumo do que é o livro é o seguinte: eu reuni 13.000 declarações de bens de políticos eleitos em 2008 e 2010. 2008, prefeitos, vice-prefeitos. Deixei de lado os vereadores, que seria uma loucura ainda maior, mais de 50.000 vereadores no país. E em 2010, deputados estaduais, federais, senadores, suplentes, governadores, presidente e vice-presidente. Somando quase 13.000 declarações e comparei os dados, analisei os dados e cheguei a números expressivos sobre a quantidade de hectares que eles possuem, ou seja, a fatia de território brasileiro que esses senhores políticos possuem, senhores e senhoras, números sobre cabeças de gado, comparando esses dados com histórias de crimes ambientais, com histórias de trabalho escravo, com histórias de enriquecimento de políticos, enriquecimento, lavagem, enfim, histórias relacionadas a um certo modo de apropriação do território brasileiro. A história do território brasileiro associada à grilagem, diretamente associada à grilagem. Sou eu quem digo isso. Se vocês conversarem com o professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, entre outros, José de Souza Martins, eles vão mostrar como se deu essa grilagem historicamente. E essa grilagem continua, esse modo de apropriação do território, e tem os políticos como protagonistas diretos. O livro está dividido em 5 partes, não sei se dá para ver alguma coisa aqui aparecem 3. A primeira é o território, exatamente conta essa história de apropriação, os milhões de hectares diretamente nas mãos de políticos ou de empresas de políticos. Depois vem o dinheiro, que são essas histórias de enriquecimento relacionado a gado, relacionado à terra, a propriedades rurais. Discuto o valor das terras, inclusive, né? O preço das terras. Depois vem a política, que é um detalhamento do modus operandi, da bancada ruralista, de como ela funciona, da origem e perpetuação eleitoral desses políticos, essas famílias, esses clãs. Portanto, o livro conta um pouco da história de coronelismo também. Fala de votações importantes, como a Constituinte, a CPI da Terra e o próprio Código Florestal. A quarta parte é, então, território, o dinheiro, a política, o ambiente, capítulos Madeira Abaixo, Amazônia Despedaçada, o Arco do Desmatamento, e os excluídos, que é a história de brasileiros escravizados, mortos, ameaçados, sempre com a assinatura de políticos, como proprietários dessas terras, onde trabalhadores são explorados, escravizados, e como pessoas proprietários que tiveram multas por crime ambiental pelo IBAMA, e como artífices mandantes de ameaças e mortes pelo território brasileiro. Morte de quem ousa contestar isso que eu chamo de sistema político ruralista. Essa ideia central no livro de um sistema político ruralista. Eu não tinha essa ideia antes de escrevê-lo, mas o livro acabou caminhando para isso. Exatamente por eu mapear também os prefeitos, isso ficou evidente para mim que não se trata somente de uma bancada ruralista, e sim de um sistema político que passa pelo que acontece nas prefeituras, câmaras de vereadores, e vai parar nos corredores do Congresso e dos palácios, Palácio do Planalto, inclusive. A bancada ruralista seria, então, apenas uma expressão mais evidente, importantíssima, do que seria esse sistema político ruralista, que tem a ver com o coronelismo, que tem a ver com esse processo de grilagem de apropriação do território brasileiro.
Na semana passada, na quinta passada, eu estive numa dissertação de mestrado na USP sobre bancada ruralista. E foi muito legal porque a gente não teve contato, eu e a Sandra, hoje mestre, após em Geografia Humana da USP. E a gente chegou, embora ela tenha analisado somente a bancada ruralista, a gente chegou a conclusões muito parecidas em relação a alguns temas. Bom, uma diferença básica é que eu peguei 2008 e 2010 e avancei nos prefeitos, vice-prefeitos e deputados estaduais. Ela focou no Congresso, mas pegou, por outro lado, ela pegou dados desde 98 e pegou também dados do INCRA. Ela concluiu que, e isso eu não tenho acesso pelo TSE, pela Justiça Eleitoral, ela concluiu que a maioria das terras de políticos é improdutiva. E a maioria das terras das empresas de políticos é improdutiva. Detalhe, no caso das empresas, a porcentagem de terras improdutivas das empresas de políticos é ainda maior. Então, primeiro que a maioria das terras de políticos é composta por grandes propriedades. Enfim, a maioria dos hectares. Enfim, o que já é de se questionar, a gente estava discutindo isso há pouco. Né? Não é porque é latifúndio produtivo que a gente não deva discutir a existência desses latifúndios e essa desigualdade brutal fundiária. O Brasil só perde para o Paraguai. Só ganha do Paraguai em desigualdade. Né? Só é menos desigual que o Paraguai. Então, o fato de um trabalho acadêmico convergir com um levantamento jornalístico é muito relevante. Assim como eu estou aqui hoje, na semana que vem, já me chamaram para falar na Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Ciências Econômicas, o pessoal de Direito Agrário do Mato Grosso está repercutindo também. Então, significa que existe uma demanda por esse tipo de informação sobre os políticos. Um desafio, que foi um desafio presente no Hack Day, é exatamente o de como reunir essas informações e de como torná-las públicas. Eu vou mostrar aqui algumas fotos que a gente publicou na página do livro no Facebook. Detalhe, como a grande imprensa não está dando, a divulgação depende muito das redes sociais. Então agradeço todo mundo que puder divulgar a página do livro no Facebook, o perfil no Twitter, porque é um dos meios, afinal de contas, que a gente tem, não somente para divulgar esta obra, mas qualquer tipo de informação contra-hegemônica. A gente tem esse poder na mão e talvez precise utilizar de modo mais sistemático. Por exemplo, aqui, aqui dá para ler algumas coisas assim, sem aproximar, né? Então, o livro traz algumas informações inéditas, como lista de políticos madeireiros, né? Aqui, 16 membros da Comissão de Agricultura do Senado possuem 77 milhões em empresas ligadas ao agronegócio. Somente 16 caras. Deputados e senadores têm mais de 10 mil hectares em São Félix do Xingu. Eles não são do Pará. E o que eles fazem por lá? O que significa? São Félix do Xingu é o segundo maior município brasileiro, tem o maior rebanho e é um dos campeões de desmatamento. Então, será coincidência que esses políticos têm de vários estados do Brasil, de Santa Catarina, enfim, inclusive deputado e senador, Cacildo e Celso Maldané, tem terra lá em São Félix, que é um território desmatado, é um território de violência, inclusive. O prefeito de São Félix, por sinal, aparece entre os 31 políticos que eu identifiquei como
aqueles que têm mais de 10 mil hectares, em termos de pessoas físicas. Isso exclui as empresas, por exemplo, do Blairo Maggi, cujo grupo André Maggi tem mais de 200 mil hectares no Mato Grosso, ou planta mais de 200 mil hectares, ele arrenda também. E sem falar no verdadeiro rei da soja, que é o primo dele, Eraí Maggi, que planta mais de 300 mil hectares. Então somente os dois já têm 500 mil, que é o tamanho da Palestina, mais ou menos. Bom, aqui, político declara ao TSE terras do INCRA, outro declara terras da União. Então a gente está também diante de uma desfaçatez. Quando me observam que o livro esse levantamento, o procedimento dele, não levanta tudo que eles possuem, bom, primeiro que é natural. A gente não tem acesso à singela informação de quem possui o território brasileiro, de quem detém o território brasileiro. Porque os dados do INCRA são uma bagunça. Dados do INCRA, por exemplo, o professor Ariovaldo Umbelino está fazendo o Atlas da Terra, lá na geografia da USP. Ele mostra, e o pessoal da Federal do Pará também já chegou a essa conclusão, que tem município no Brasil que, pelos dados do INCRA, os proprietários têm N vezes mais hectares do que a área do município. Felizmente ainda dá para calcular a área real dos municípios. Enfim. E por quê? Porque o território é o território da grilagem. E os caras, enfim, isso aqui, quem declarou terras do INCRA, terras da União, foi senador e suplente de senador do Amapá. Enfim, quase toda a Amazônia é terra da União, né? E eles têm muita terra na Amazônia. Uma das conclusões mais interessantes do livro foi das conclusões, não, das constatações, foi de que políticos de todo o Brasil têm muita terra na Amazônia, no Cerrado. Né? Agora mesmo eu estava dando uma entrevista, eu vi que só prefeitos tem mais de 200 mil hectares prefeitos de outras regiões do Brasil têm mais de 200 mil hectares na Amazônia Legal. Mais do que os prefeitos da própria região norte. Enfim, é uma loucura. E por aí vai. Então tem mais aqui informações. 73 deputados da Comissão de Agricultura da Câmara possuem 51 milhões em bens rurais. Ainda desfaçatez, né? A mulher do Newton Cardoso, ex-governador mineiro, o acusou de ter 100 fazendas e tal, e ele disse, ele esnobou, não tenho 100 fazendas não, tenho 145. Detalhe, que é algo que eu ressalto também no livro. A gente precisa esquecer, não é esquecer, mas a gente precisa parar de assinalar que apenas a existência de figuras mais bélicas. Exatamente. Como esses senhores e senhora. Como o Ronaldo Caiado, Abelardo Lupion e Cátia Abreu. Eles são apenas a expressão mais evidente, mais bélica. Eles são os pitbulls desse processo todo. Os ruralistas vão muito além disso. A Sandra, nessa dissertação, na semana passada, ela contou que o José Sarney e o Renan Calheiros assumiram em 2010 serem ruralistas. Ora, estes dois senhores estão entre os mais poderosos da República brasileira. Atual presidente do Senado, ex-presidente do Senado e futuro presidente do Senado. O Sarney, ele, por exemplo, quem é o ministro das Minas e Energia, né, indicado pelo Sarney. Esse senhor, ele foi figura decisiva na votação da Constituinte. Era ele que era o presidente da comissão. Ele tem esse poder ruralista há tempos. E a gente só fala dessas pessoas. Não é que não deva falar. Acontece que, no caso deles, ao falar deles, ao se pôr ênfase demais,
tem várias implicações. Uma delas é a seguinte: eles adoram isso, porque a gente está, o eleitorado deles é ruralista. Então a gente está fazendo a campanha deles. Bom, ou em outros casos não. O que a gente discutiu no Hack Day e tal, é que existe um centrão ruralista, existem deputados e senadores que são os que votaram a favor da PEC do trabalho escravo, que esses dependem mais da opinião pública. Então, talvez seja a estratégia conquistar essa bancada mais flex, essa bancada ruralista mais flex. Eu citei isso aqui até porque tem a informação de Eunício de Oliveira aqui. Eunício de Oliveira tem 73 propriedades rurais somente em Goiás. Ex-ministro também, enfim. Como toda a cúpula do PMDB, está em todos os governos. É presidente da CCJ do Senado. Né? Augusto Farias, né, irmão do PC, já esteve na lista suja. Outra informação do livro interessante é que eu contei quantos hectares os políticos já citados em denúncia de trabalho escravo possuem. A Repórter Brasil, do Leonardo Sakamoto e equipe, está atenta às denúncias de trabalho escravo, inclusive em terras de políticos. Mas eu fiz o cruzamento com os meus dados e constatei que tem mais de 100 mil hectares. Esses políticos já citados em denúncias de trabalho escravo possuem mais de 100 mil hectares. Não é pouca coisa. Em contexto de PEC de trabalho escravo e tal. São terras a serem reivindicadas. Bom, eu vou falar um pouco de imprensa aqui. É o seguinte, como a imprensa tem divulgado. Diz que a grande imprensa não divulgou. Né? Bom, em alguns casos, tem uns jornais circulando aí, tem matérias que entram, que valorizam informações sobre partidos. Eu mostro que essa bancada ruralista é suprapartidária, existe até uma esquerda latifundiária. Acho que eu não publiquei isso ainda. Bom, e esquerda latifundiária, então parlamentares inclusive, né? Decide Amaral tem latifúndio. Senador do PT. Então tem prefeitos do PT. Pois é. Então, partidos originalmente de esquerda. Né? Os filhos do MDB têm mais terras que os filhos da Arena. Isso é impactante. Então, partidos que se dizem socialistas, dos trabalhadores e tal, com latifundiários e tal. Ainda tem menos, gente. Enfim, quer dizer, no caso do PSDB, o PSDB lidera entre os prefeitos. Os prefeitos do PSDB são os que têm mais hectares. Então, o pessoal mais ligado ao governo, ao PT, costuma focar essa informação. Aí está rolando aí o Correio, o Diário do Comércio, que é ligado ao empresariado, deu uma matéria, que é muito legal, deu uma página. Agora, deu um jeito de puxar para as informações sobre prefeito do PT, que tem 17 mil hectares, sobre a atuação do Aldo Rebelo, que é do PCdoB, e assim por diante. Então, as leituras são diversas, e já com um determinado olhar a partir dos interesses de quem divulga. Então, e aí outra, entre as entrevistas que eu dei, uma informação que tem divulgado, que o pessoal tem reforçado, é exatamente a tese do sistema político ruralista, mais do que uma bancada ruralista. Bom, esse tema será objeto do ciclo de debates, e a gente vai poder detalhar mais o que significa isso. Esse sistema que, né, como naquela divisão lá, que implica em crimes ambientais e que tem como base a grilagem, o coronelismo e a violência contra camponeses, contra trabalhadores, etc. Ué, sumiu, né? Bom. Eu queria aqui, antes do Basileu falar, ele fazer uma provocação, então,
sei se eu vou estourar uns 2 minutinhos aqui, mas acho importante. No sentido de que é muito decisivo esse movimento ambientalista pensar em contrapontos como movimento, mas também pensar em contrapontos necessários no Congresso a essa bancada ruralista, que a gente está vendo, enfim, mantém os governos diversos como refém, que a gente está vendo que coloca bois de piranha, bodes na sala, que joga verde para colher maduro, e emplaca, não é? E por quê? Exatamente por não haver um contraponto claro no Congresso. E o questionamento que eu tenho a fazer é que o movimento ambientalista, não só ambientalista, mas enfim, camponeses sem terra, precisa ficar mais atento a esse vazio, porque é esse vazio que permite que esses senhores, aí sim, eles apareçam. E que eles tenham tanto poder. Eles não deveriam ter tanto poder. Se houvesse um contraponto, digamos, mais xiita dentro do Congresso, entre defensores da reforma agrária e ambientalistas, a negociação não se daria com eles. É uma aberração as negociações dos setores ditos progressistas se dar diretamente com esses setores radicais. Deveria se dar com os mais suaves, com os flex, com aqueles que não têm interesses diretos, né? que não têm conflito de interesse em relação ao tema. Aliás, o conflito de interesses é um tema central, que precisa ser ressaltado, né, nos levantamentos e nas divulgações sobre o tema. Então, como não tem essa bancada ambientalista muito definida, não tem nem a bancada ambientalista definida, quanto mais uma bancada ambientalista que puxasse, né, como eu disse, para posições mais radicais como contraponto, aí esses caras vão deitar e rolar, não vão ganhar só o trabalho escravo, não vão ganhar só em relação ao Código Florestal, vão ganhar em outros temas também. E a gente vai continuar assistindo a essa tomada do território, tomada violenta, repito, que envolve matança de camponeses, ambientalistas e simpatizantes, e indígenas. Uma coisa que eu fiquei pensando essa semana, que é a provocação que eu gostaria de ver discutida, é a seguinte: eu vejo a necessidade estou vendo a necessidade, provavelmente não é original a ideia, mas vejo necessidade de articulação de uma espécie de DIAP ambiental ou de um DIEESE ambiental. Por que eu citei o DIAP inicialmente? Porque tem um modelo ali a ser facilmente seguido, talvez até em termos de parceria. DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Claro que ao falar de movimento ambientalista, não estou falando de uma articulação intersindical, mas de uma articulação inter-ONGs, interorganizacional. A gente sabe que o movimento é difuso, que tem dezenas, centenas de organizações e que não é muito difícil pensar numa grande mega organização. Mas por que não numa organização focada na divulgação de dados sobre o ruralista, aproveitando o know-how, inclusive, dos diretores de política pública, do ISA, como o Raul, como o Sérgio Leitão do Greenpeace e tantos outros, enfim. Por que não tentar articular o que eu estou chamando de um DIAP ambientalista? E eu estou citando mais o DIAP que o DIEESE, porque o DIAP tem uma publicação anual que é o Quem é Quem no Congresso.
essa publicação é uma ideia a ser, por que não, imediatamente transposta. Quem é quem entre os ruralistas? Quem é que está... Quem é que defende o planeta? E não é só no sentido de identificar, essa ideia não é só no sentido de identificar, veja bem, os ruralistas. Até pelo contrário, é no sentido de valorizar os deputados que estão do outro lado. Que essa organização, que pode ser articulada, por exemplo, a partir do Movimento Brasil pelas Florestas, que ela possa divulgar anualmente, com evento para a imprensa, com material, tarará, barulho, os deputados que seriam os contrapontos, que esses deputados passem a enxergar nessa divulgação uma oportunidade de conquistar eleitorado e que, portanto, possam se afirmar como ambientalistas, como defensores do planeta, como defensores da vida, como defensores dos camponeses. E esse contraponto, como eu disse, não existe, e ele precisa ser trabalhado. E quem é quem pode caminhar nesse sentido, de eleger os 10 melhores deputados, ou 100 melhores deputados, ou 50, não sei se vai chegar a 100, mas que ao longo do processo votaram em causas ambientais, ou que pelo menos não votaram com os ruralistas, e assim por diante. Ao mesmo tempo, é possível, sim, detalhar esses dados a partir de várias bases, até do meu livro, até da dissertação da Sandra, detalhar de A a Z a atuação desses ruralistas. Talvez até num formato A a Z mesmo. Que comece lá com a Abelardo Lupion, não é? E que vá até, sei lá, o Zenildo, alguma coisa, detalhando se eles, em suas terras, praticaram crime ambiental, praticaram trabalho escravo, eventualmente até pontuando o quanto eles votaram contra as causas ambientais, etc. Por que isso é importante? Por exemplo, agora na questão paulistana, eleitoral, o Celso Russomano está aí liderando, e alguém levantou, até o Paulinho da Força levantou, não por acaso, que o Russomano, segundo o DIAP, votou em 90% dos votos dele foram contra os trabalhadores. É disso que eu estou falando. É de uma central de informações sobre parlamentares reconhecida pela imprensa, acessável pela imprensa, institucionalizada, o que não exclui necessariamente a horizontalidade do movimento, mas, enfim, uma instituição que possa ser acessada e que possa divulgar esses dados imediatamente, em caso de eleições, ou em caso de votações importantes, ou mesmo não importantes. Que haja um acompanhamento, como já existe nas comissões de Agricultura, de Meio Ambiente, CCJ, mas que esses dados sejam trabalhados, aí sim, não somente para a rede de informações alternativa, mas sim para a grande imprensa. Como o DIAP consegue, como o DIEESE consegue, com outro perfil, no caso do DIEESE. Gente, só uns avisos aqui para o pessoal que está assistindo, né? A gente está aqui no primeiro encontro do ciclo de debates do Partido da Terra, né, promovido pelo Movimento Brasil pelas Florestas, em parceria com a Matilha. A gente tem aqui na mesa o Basileu, do IDS, e da campanha Floresta Faz a Diferença, e o autor do livro, Alceu Castilho, né? Bom, uma coisa que eu queria falar, que eu esqueci no começo, antes de passar a palavra para o Basileu, a gente, nesse processo de enraizamento, avaliação
e acúmulo de forças que o Brasil pelas Florestas está tocando nesse semestre, a gente está focando em organizar atividades, eventos, como é que eu vou dizer, que não tenham resultados tão imediatos assim, né? São atividades mais de articulação, de estudo e de raspagem de dados, né? Como foi o Hack Day, por exemplo. Então, falar um pouco do Hack Day, a gente fez o Hack Day 2 semanas atrás, né? No início de aproximação do movimento ambientalista, na parte do movimento ambientalista que a gente tem mais contato, né? O IDF, né? O ISA, o pessoal, a gente aqui, o Brasil pelas Florestas, aproximar esse campo ambientalista com os hackers, do Transparência Hacker, exatamente para isso, né? Para a gente começar a trabalhar de uma forma independente esses dados que são públicos, estão aí disponíveis, mas são ilegíveis para um cidadão comum, né? Lá no Hack Day, a gente fazendo a raspagem de dados, era incrível, assim, que tinha coisa que a gente baixava no site do Congresso e precisava de programas especiais, com uma formação específica, né? Que não é uma formação... Sabe, você tem que fazer algumas oficinas para aprender a mexer em certos softwares para conseguir fazer a leitura de dados, né? De declaração de bens, de prestação de contas de campanha, até mesmo de votações no Congresso, assim, são algumas coisas que para uma pessoa comum, né, não é acessível, não é algo fácil de acessar e de entender. Tá lá público, mas também, né, não é qualquer um que interpreta o que tá lá, né? Então o nosso foco é esse agora, assim, pelo menos por esse semestre a gente está agregando as pessoas e fazendo os estudos, aprofundando, criando bases de dados para a gente conhecer melhor o terreno que a gente está pisando, né? Então passar a palavra aqui para o Basileu do IDS e agradecer aqui o Alceu por ter feito todos os agradecimentos que eu deveria ter feito e eu não fiz, né? Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite, Taca. Boa noite, Alceu. Primeiro queria agradecer aí ao TACA, ao Movimento Brasil pelas Florestas, por esse convite, por estar aqui abrindo, né, esse ciclo aí de debates ao lado do Alceu. E dizer para o Alceu que não tem problema que a grande mídia não tem divulgado o livro, viu, Alceu? Porque eu, pelo menos, tive maior dificuldade em comprar o livro. Fui da Livraria Cultura, não achei. Fui na Martins Fontes, não achei. Encomendei, atrasei um dia para ir buscar, né, da Martins, que avisaram, já tinha ido embora, né, depois finalmente fui achar. Então, essa divulgação pelas redes sociais, enfim, tem assumido um papel aí fundamental, né, de dar acesso às pessoas a informações que não são vinculadas pela grande imprensa. E eu acho que também não encontrei o livro, porque esse livro, acho que ele é de extrema oportunidade, né? Eu acho que no momento que a gente olha, né, essa votação, né, que teve do Código Florestal no Congresso Nacional, é só a gente lembrar que no ano passado o relatório do deputado Aldo Rebelo, que era uma excrescência, né, no seu conteúdo, naquilo, né, que como decisão, né, do Congresso, ele foi aprovado por 80%, né, dos deputados. E algo que, enfim, o livro vem nos trazer um elemento importante do porquê que, não, de repente, você tem uma situação, né, em que um assunto polêmico, né, há muitos anos, a gente precisa, enfim, recuperar que essa briga em torno do Código Florestal, ele vem desde pelo menos 2001, né, quando o Fernando Henrique ele tinha editado uma primeira medida provisória em 96, logo depois quando teve o recorde de desmatamento
na Amazônia de 29 milhões de hectares, foi em 95, e em 96 ele edita uma medida provisória aumentando a reserva legal na Amazônia para 80%, né, como uma resposta de políticas públicas e tal, para frear, né, aquele desmatamento que estava numa curva absolutamente incontrolável, né? Enfim, mas naquele tempo era aquela coisa da medida provisória, reeditada a cada mês, né? E em 2001 ele edita uma medida provisória que foi construída no CONAMA, né, e foi construída amplamente, discutida amplamente no país inteiro, teve, enfim, workshops, oficinas, várias, né, em várias regiões do país para construir essa proposta, que é levado para o Executivo, e o Executivo, enfim, bancou, baixou a medida provisória. Pelo menos a partir daí, né, a gente tem uma disputa ferrenha, né, com essa bancada ruralista, né? E por que agora, nesse momento, né, enfim, ao longo desses 12 anos, a bancada ruralista sempre foi uma bancada absolutamente definida, né? Você tinha ali, enfim, 50, 60, 70 deputados, etc., que nas votações fazia barulho, mas, enfim, quando a sociedade se colocava, ia para cima, ia para a disputa, né? No Congresso, né, você conseguia definir muito bem o que era a bancada ruralista e não passava meio daquele cercadinho, né? A sociedade conseguia colocar a sua posição para a maioria dos parlamentares e segurar, né, essas tentativas, né, de descaracterização do Código Florestal. Tem algumas outras circunstâncias muito importantes, né? Eu acho que a primeira é que também esse embate sempre foi acomodado, porque no final das contas você tinha o Código Florestal, mas ele não era muito bem aplicado, né? Tinha lá o Código Florestal, que tem que ter 80% de reserva, tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas havia uma dificuldade de fiscalização, havia uma dificuldade do Poder Executivo, do IBAMA, etc., de atuar efetivamente, né, para coibir, né, o desmatamento ilegal. Então, as taxas de desmatamento, naquele primeiro momento, lá depois de 95, caiu abruptamente, mas desde lá ela vem subindo, vem subindo, vem subindo, ano mais, ano menos, em função enfim, em geral, muito vinculado, né, ao nível de atividade econômica. Quando a economia crescia mais, o desmatamento crescia mais. Quando a conjuntura, nível de atividade econômica não crescia tanto, o desmatamento era menor, mas a curva era sempre ascendente e veio assim até 2004, quando se iniciou o plano de combate ao desmatamento na Amazônia, o PPCDAM, que aí o Estado brasileiro se articula para efetivamente fazer cumprir o Código Florestal, né? Aí, enfim, pela primeira vez você tem um plano articulado com ações específicas de vários ministérios, um orçamento específico e alguns instrumentos tecnológicos que não se contava antes, que passou a fazer a diferença, né? Historicamente, o desmatamento na Amazônia era aquela coisa que de ano em ano ia o coitado do ministro do Meio Ambiente para aquele ritual, né, fúnebre, né, que era anunciar os dados do desmatamento na Amazônia de 2 anos anteriores, né? Então, o sistema do INPE que mediu o desmatamento, ele tinha uma defasagem enorme do acontecimento, do desmatamento ilegal, até isso ser captado, né, ser transformado em imagens, ser trabalhada, elaborada, etc., e gerar o relatório, né, de desmatamento, que, portanto, no momento em que era anunciado,
não tinham o que fazer, simplesmente cumprir aquele ritual fúnebre e anunciar medidas para o ano seguinte, que já vinha com pelo menos um ano de atraso, né? No âmbito do PPCdão, uma das coisas, né, acho que um componente muito importante foi a organização, né, e a integração da capacidade do Estado de fiscalização, né, que deixou de ser uma atribuição exclusivamente do IBAMA, com as suas dificuldades e, enfim, de equipe, etc. e tal, para se juntar, né, à capacidade do Exército em prover infraestrutura de comunicação, etc., etc. e tal, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária e das polícias estaduais. Mas o decisivo mesmo é que no âmbito desse plano também se integrou, né, um instrumento que era o DETER, né, que é um sistema de detecção do desmatamento em tempo real, né. Então, a partir daí, o IBAMA passou a ter a imagem do desmatamento ilegal com 15 dias de defasagem, ou seja, há tempo de deslocar equipes, etc., verificar onde estava a concentração, né, maiores concentrações de desmatamento, deslocar a equipe para coibir, etc., e fazer isso organizadamente, de forma integrada. Então, uma disputa que se dava, né, num determinado plano, que não era tão relevante assim, em função da desarticulação do Estado, em fazer cumprir a legislação ambiental, passa então a ter a ser vista de uma outra forma, né, porque a partir daí o Estado começa a mostrar, né, uma capacidade de implementação da lei que não tinha antes, né, e isso começa a incomodar e começa a incomodar muito, né. Em paralelo, você tem uma conjuntura econômica, né, que nos últimos, pelo menos nos últimos 10 anos, né, o agronegócios passou a ser predominante na economia, né. Obviamente que o agronegócio responde a cerca de 23% do PIB, etc. Isso não mudou muito, não é que saiu de 10% e foi para 23%, não, já, né, não teve um crescimento tão grande, né, na participação do agronegócio no PIB nacional. Por exemplo, serviços cresceu muito mais, né, do que o agronegócio, mas ele passou a ser muito mais estratégico e passou a ser muito mais lucrativo em função da conjuntura internacional. O que mudou substancialmente é que os produtos primários, os produtos do agronegócio, que eram, né, no máximo 30% a 40% da pauta de exportação, aliás, 40% não, no máximo 30% da pauta de exportação, passou a ser mais 50%, 60% da pauta de exportação no Brasil, né? E passou, portanto, né, ganhou um espaço como commodity internacional que não tinha antes, e com isso passou a integrar uma cadeia de negócio com estabilidade, com previsibilidade e com margens de lucro crescente, né? Quer dizer, aquele agronegócio que historicamente, né, você tinha cada ano, era acuado e colocado na parede. Toda vez que se demonstrava e se abria o nível de endividamento junto ao Banco do Brasil, principalmente, né, passou a não ter mais essa vulnerabilidade. Tem uma dívida grande, que é uma dívida histórica, mas, por exemplo, você pegar a soja, a cadeia de soja não depende mais de financiamento do Estado. A cadeia de soja tem capacidade de financiamento, né, para sustentar a sua produção, para sustentar a sua safra. Obviamente que por causa disso ninguém abre mão do plano safra, né, e dos juros subsidiados que vem com o plano safra, né. Mas criou-se uma estrutura financeira, né, que não existia, né, e isso criou-se em muito pouco tempo, né.
e com isso deu uma capacidade, né, de articulação estratégica para essa bancada, né, e potencializou em muito, né, a sua capacidade de ação, a sua capacidade de interferência no Congresso Nacional. E essa capacidade de interferência se dá de duas maneiras. Primeira, a partir do financiamento direto de campanha, né? Quer dizer, essa vanguarda do atraso ali, né, eles têm suas campanhas garantidas, não tem que esquentar a cabeça com financiamento de campanha. Certo? Agora, não é só aquela, né, essas figuras que estão aí, que passaram a contar com o fluxo de financiamento garantido, né? O agronegócio passou a ser mais agressivo, né, em ampliar sua bancada através da sua capacidade econômica, né? Mas também não é só isso. Acho que o que o livro do Alceu acrescenta é que existe um caldo de cultura muito maior, né, que pela primeira vez, né, essa bancada soube explorar, né, que é aquele baixo clero, né, do Congresso, que ficava ali dividido, envergonhado, porque, né, se juntar a uma bancada ruralista que era mal vista pela opinião pública, né, que eles, como o Alceu colocou, né, enfim, acusá-los de ser da bancada ruralista, na verdade é um elogio, porque é uma resposta ao seu próprio eleitorado e aos seus financiadores, né, de campanha, mas tinha todo um entorno ali que se incomodava, né? E que deixou de se incomodar, enfim, porque obviamente passou a contar também, né, com essa capacidade econômica à sua disposição, mas que também passou a ser bem visto, né, por uma conjuntura econômica favorável e por uma capacidade de articulação política ampliada, né, dessa bancada. É só a gente lembrar da campanha do ano passado, Sou Agro, né? Sou Agro, acho que é muito uma expressão, né, de um país, de uma sociedade, que é isso, né? É uma sociedade que tem uma cultura patrimonialista, a sua sociedade, não digo a sociedade, mas a elite, né, tem uma cultura patrimonialista muito forte, né? Não é à toa que a gente pega índices né, um dado muito expressivo disso, né, é o percentual de prefeitos que têm propriedades, né? É um dado muito impressionante do livro, mas reflete não só, né, a coisa do partido da terra, né, mas reflete também essa elite patrimonialista, né, que tem na detenção do patrimônio, né, objetivos em função de um país que cresce, etc. Né, cidades estão ainda em expansão, né, as populações não estão fixadas, né, até muito pouco tempo atrás você tinha um grau de imigração, né, muito grande, e esse processo de expansão cria valores, né? Cria valores vinculados à propriedade, né? Processo de expansão das cidades, processo de expansão de regiões, né, que de repente enriquecem, etc. e tal. Né? Ver o que aconteceu com o Cerrado nos últimos 20 anos. Né? Uma terra de ninguém, absolutamente isolada, distante, né? Do país, que se concentrava no litoral, né? Em 20 anos se tornou uma terra, né, para onde se deslocou a riqueza, né, do país, isso vinculado à propriedade, né? Quem tem a terra num país, né, que tem ainda muito intensamente esses movimentos, né, adquire, produz riqueza, gera riqueza, né?
junto com conjuntura econômica favorável, né? Juntando conjuntura econômica favorável. E além da questão patrimonialista, a gente precisa lembrar que nós somos também um país de urbanização muito recente, né? Nós somos um país que até a década de 50, 60 era majoritariamente do campo. A sua população estava no campo, né? O processo de urbanização intensa, né? Para chegar nos dados de hoje, que você tem aí 80, 85% da população vivendo nas cidades, é um processo dos últimos 50 anos. Né? Isso significa o quê? Né? Que muita gente que está na cidade hoje nasceu no campo, ou no máximo seu pai nasceu no campo. Certo? Então, na verdade, tem essa vinculação com o campo que é aproveitado. Né? Quer dizer, quando se coloca uma campanha Sou Agro, né, isso tem esse caldo também, né, de cultura que vem de uma sociedade de urbanização recente. Né? Então você junta conjuntura econômica favorável, você junta uma sociedade, uma elite patrimonialista, um processo de urbanização recente, né? E uma capacidade de articulação política ampliada, né? E aí a gente começa a entender por que o relatório do Aldo foi aprovado no ano passado com 80% dos deputados votando favoravelmente. Né? E agora, né, eu acho que também esse ciclo de debates, além do livro ser oportuno, também o ciclo de debates iniciar hoje, né? Exatamente um dia depois da aprovação da MP no Congresso Nacional, indo para as mãos da presidente para decidir se veta, não veta, etc. E tal. Primeiro que a gente precisa ter clareza de que nós fomos derrotados. Né? Mas eu acho que é importante, né, de ter a clareza de que fomos derrotados, é que nós somos derrotados inteiros. Né? Fomos derrotados, mas estamos inteiros. Estamos inteiros por quê? Primeiro porque essa disputa, por todos esses elementos que eu coloquei, né, e que o livro do Alceu deixa bem claro com relação, né, a esse caldo de cultura, né, que incide sobre esse tema. Apesar de tudo isso, o relatório do Aldo Rebelo, que foi aprovado em maio do ano passado, e que saiu da Câmara com 80% de aprovação, e que ia dar uma voltinha no Senado, e que a expectativa de todo mundo é que no máximo em um mês e meio, ele ia ser aprovado sem qualquer alteração, e ir para a mesa da Presidente da República para ser sancionado rápido, né? Um fast track, para resolver logo, passar a régua nesse assunto, né? Nós estamos aqui agora, 1 ano e alguns meses depois, tá certo? Ainda na disputa. Né? Agora é uma disputa bem reduzida, né? Porque o máximo que vai acontecer, né, são 2 ou 3 vetos da Dilma, que vai tirar provavelmente deve acontecer isso, vai tirar os absurdos de, por exemplo, poder recompor, né, APPs com plantas frutíferas, né, que aí é a mesma coisa que dizer que não precisa recompor nada. Né? Então isso deve ser vetado, etc. e tal, mas não é, né, não se espera grande coisa, tanto que, né, não se esperava grande coisa desde o momento em que a presidente Dilma resolveu não vetar integralmente o projeto, a lei aprovada pelo Senado, e tomou a decisão de fazer alguns vetos periféricos, né, e editar uma medida provisória para
tapar os buracos que ficaram, né, as lacunas que ficaram com esse veto, devolvendo o problema e buscando a solução no lugar que criou o problema, que foi o Congresso, né? Quer dizer, ninguém, a partir dali, imaginava que podia dar em alguma coisa, né, melhor do que isso, né? Porque levar para o Congresso e falar, olha, vocês que fizeram essa coisa, né, agora dá uma melhoradinha aí, né? É uma estratégia que só vem a reafirmou, né, algo que se procurava camuflar, que, na verdade, o Poder Executivo não disputou de verdade o Código Florestal, né? Tanto que o Poder Executivo, o atual governo, tem maioria larga, né, de bancada de apoio no Congresso, ganha todas as votações e só perde votação do Código Florestal, né? É uma coisa impressionante, né? Porque, na verdade, o Poder Executivo não disputou de verdade, né? O Poder Executivo, esse governo, administrou o tempo todo, né, o desgaste, né? Administrou o desgaste com a sociedade, né? Aí fazendo esse jogo de veta, não veta, etc. e tal, e principalmente, né, administrou o desgaste com a bancada ruralista. Não queria se desgastar a bancada ruralista e perder aquele tanto de voto ali, certo? E aí, administrando esse desgaste, produziu, né, essa medida provisória, que é um absurdo, tanto que a campanha Floresce Faz a Diferença, no momento em que se editou a medida provisória, saiu com a campanha não vote em quem votou contra as florestas. Não vote aonde? Não vote nas eleições municipais. Quer dizer, se o foco foi para as eleições municipais, isso quer dizer o seguinte, olha, o Congresso já era, gente, né? O Congresso já era, vamos cuidar aqui desses candidatos que estão pleiteando agora, querendo aumentar a sua força política, né? Fazendo vários prefeitos no país inteiro, né? Então vamos atuar agora para procurar conter, né, a ampliação dessa força política que já produziu esses resultados todos, né? Bom, e agora para frente, só para a gente abrir aí o debate, abrir a conversa, enfim, ouvir a todos. Bom, o que nós temos pela frente, né? Primeiro temos pela frente o que o Alceu já colocou, que a conversa não para no Código Florestal, né? Pelo menos na agenda, né, essa reação, né, desse Partido da Terra, né, a implementação, né, da política ambiental, ela não para na questão do Código Florestal. Vem aí uma disputa, a PEC que está em tramitação no Congresso, para alterar os procedimentos de criação de unidades de conservação e de terras indígenas, né? Isso é a agenda que é a que mais incomoda é o Código Florestal, e a gente não deve achar que aquela história, né? O Código Florestal era bom, mas ninguém cumpria. Agora nós abrimos mão de muitas coisas para que, né, o agronegócio efetivamente cumpra de verdade o Código Florestal. Se nós não nos mobilizarmos, eles não vão cumprir o Código Florestal. É claro, né? Quer dizer, isso a gente pega várias matérias em jornal falando, olha, ganhamos coisas importantes, etc. e tal, mas não é o Código Florestal dos nossos sonhos. É óbvio, o Código Florestal dos sonhos, né? Aí dos ruralistas, da bancada aí do agronegócio, é um Código Florestal que não impõe nenhuma restrição ao uso da terra, certo? Enquanto houver restrições ao uso da terra, eles vão procurar descumprir, né, meios para descumprir o Código Florestal. E tanto que, né, não seguraram a ansiedade, né, pela aprovação, né, e pela sanção da presidente,
e os dados do DETER, daquele sistema de detecção de desmatamento em tempo real, de agosto, já mostrou um crescimento de 500 e tanto por cento de desmatamento. Né? Foi o maior desmatamento no mês de agosto, né? nos últimos 10 anos, 3 anos. Então, quer dizer, esse repique do desmatamento já indica claramente que, opa, olha, agora já podemos, né, atolar o pé na jaca, viu, gente? Não precisamos ficar fazendo de conta mais porque a coisa está lá tramitando no Congresso e a gente precisa segurar a onda. Já podemos soltar o trator aí, né? E isso vai exigir da sociedade um posicionamento ainda muito, muito forte. Temos ainda a regulamentação. Certo? Nós temos agora ainda uma batalha da regulamentação. E no âmbito do Congresso, além da PEC que estabelece os procedimentos para a criação de unidades de conservação e terras indígenas, tem uma agenda maior que não é a reversão da política ambiental. É a reversão das conquistas sociais da Constituinte de 88. Né? Esse pessoal não vai sossegar enquanto não mexer no que estabelece a Constituinte com relação à função social da propriedade. Certo? Então, essa questão vai aparecer, né? Mais cedo ou mais tarde, essa questão vai aparecer, e aí abre uma agenda grande, porque a PEC do trabalho escravo, que eles estão tentando segurar, né, reflete um posicionamento ainda de revisão da legislação trabalhista no campo. Né? Não é só o trabalho escravo, é o trabalho semi-escravo também. Né? É no relaxamento da legislação trabalhista para os trabalhadores do campo. Né? Então, no Congresso, tem ainda, né, um campo de disputa grande que exige, né, de nós, exige da sociedade, organização, o DIAP, o DIEESE. Eu estou mais para DIEESE do que para DIAP, viu? Porque lá no Congresso tem esse intencionamento e tal, mas não é apenas no Congresso. Né? Não é apenas no Congresso. Né? O que está em jogo hoje é um modelo de desenvolvimento, né? E que explica muito por que o governo, né, atuou de maneira tão difusa e tão errática, né, no Congresso. Porque no fundo, né, o modelo de desenvolvimento que está em curso não é assim tão contrastante com essa discussão do Código Florestal. Né? Então, nós precisamos de uma avaliação, não é apenas dos congressistas. Nós precisamos de uma avaliação da política de desenvolvimento. Né? E isso começou a acontecer no início do ano. Teve uma articulação de organizações da sociedade que soltou um relatório que, surpreendentemente, até ganhou um espaço na mídia, que foi um relatório que foi denominado Retrocessos da Agenda Socioambiental do Governo Dilma. Né? Isso se replicou, né, essa mesma articulação de organizações na Rio+20, aí de maneira ampliada, porque pegou desde da Rio 92 até a Rio+20, qual foi o percurso todo, né, dessa agenda socioambiental e todos os avanços que nós tivemos, né, até aí a primeira metade do governo Lula, né, e depois, enfim, a consolidação de um modelo de desenvolvimento, né, um modelo desenvolvimentista que agora está mostrando claramente, mais claramente, qual é a sua pegada. Né? Então, enfim, são para essas disputas que nós precisamos nos organizar e que vem aí pela frente. A claque não está aplaudindo. A claque não vai aplaudir os palestrantes.